Mas aí você acha que é uma limitação técnica insuperável ou é uma questão de tempo? Porque se a gente partir do princípio que a inteligência artificial, com métodos de machine learning, por exemplo, simulam através do que vê, né? Ou seja, se vê algo que a gente está fazendo, ele consegue aprender, entender se aquilo faz sentido ou não. Essas questões de coreografia ou de questões corpóreas, enfim, acabam ficando viáveis, porque o inédito vai perdendo um pouco ali a essência, né? Vai capturando conhecimento e vai executando, né? Você acha que, de certa forma, como a minha pergunta inicial, se é uma limitação técnica que jamais vai ser superada, ou você acha que a gente vai chegar numa linha do tempo em que, de certa forma, até essas nossas fraquezas conseguem ser replicadas? Pode ser que sim, né? Tanto é que o grande objetivo da quarta revolução industrial é a integração entre corpo e máquina, né? Esse é um ponto essencial desse debate. E a gente vê em coisas simples, por exemplo, mulheres devem saber, claro, disso melhor que nós homens, mas existem chips que são colocados no braço, né, que ajudam a regular a menstruação, ou simplesmente não menstrua. Então, eu tive uma aluna uns anos atrás que falou: professor, eu tenho esse chip. Falei: parabéns, você é a minha primeira aluna ciborgue, né? Eu nunca tinha tido uma aluna ciborgue. E tem outras questões, né? O Elon Musk, né, dono da Tesla, o sonho dele é conseguir transferir a nossa subjetividade para os computadores. Pode ser que sim, né? No futuro próximo a gente tem um pendrive que coloca na máquina e pode ser que isso aconteça. Mas nos Estados Unidos e na União Europeia já há uma série de planos de saúde que desenvolveram chips menores que um grão de areia que se coloca na corrente sanguínea e que dão diagnósticos prévios, né, de doenças, etc. Mas a mesma coisa com as próteses, né? Não sei se vocês lembram no ano de 2014, quando teve Copa do Mundo aqui no Brasil, não é nem um 7-1 que é para a gente se lembrar. Mas no jogo de estreia da Copa, um neurocientista brasileiro chamado Nicoleles, ele tinha prometido desenvolver um exoesqueleto. Mas aquele exoesqueleto, ainda assim, ele estava mais perto da terceira do que da quarta revolução industrial. Na verdade, acho que teve até uma apresentação desse exoesqueleto no início da Copa. Sim, sim. Um menino tetraplégico deu o chute inicial, mas se esperava, com todo o respeito lógico ao menino, que ele saísse correndo, chutasse a bola, fizesse um gol de bicicleta, coisa que não aconteceu. Mas por que isso não aconteceu? Porque aquela tecnologia até então desenvolvida, ela estava ligada à terceira revolução industrial, em que as máquinas elas são programadas a obedecer, e ponto certo. Final. Agora, hoje a gente já tem próteses que sentem calor e frio, têm sensibilidade. Esse é o grande ponto, né? Ligado a eletrodos, etc. Já, cegos que conseguem enxergar alguma coisa. Lógico que isso vai evoluindo com o passar do tempo. Assim como os nossos primeiros computadores dentro de casa eram movidos pelo sistema DOS, que eu acho que a maioria nem deve saber o que é isso. E depois foram surgindo os computadores da Apple, da Microsoft, os sistemas operacionais. Então, é óbvio que vai havendo, né, um progresso. Cedo ou tarde pode ser sim que esses corpos ciborgues se desenvolvam muito mais. E, aliás, isso era um motivo de piada nas ciências humanas na década de 80. Existia um movimento feminista chamado Movimento Ciborgue, aliás, que elaborou um manifesto chamado Manifesto Ciborgue na década de 80, que foi motivo de piada, né? Porque essas feministas diziam o seguinte, que o futuro das tecnologias seria exatamente a integração entre corpo e máquina. Aí todo mundo dizia que isso era ficção científica, que isso era ilusão, coisa de filme, né? De nerd, qualquer coisa do tipo. E hoje esses remanescentes desse grupo estão rindo à toa, né? Porque de fato a gente está chegando nesse ponto, né? Primeiro, essa integração do físico com a tecnologia. E provavelmente a gente chegue nesse ponto do mental com o tecnológico também. E já temos, de alguma forma, com Big Data, inteligência artificial, de alguma forma, né? Hoje é muito mais tranquilo para uma empresa mais ou menos razoável, né, de marketing, publicidade, fazer a publicidade exata para quem precisa ser feito, né? Por exemplo, quando você assistia um jogo de futebol, enfim, até recentemente, era um tiro no escuro para as agências de publicidade. Porque, de repente, você fazia uma propaganda de cerveja e você nem sabia se o telespectador tomava ou não cerveja. Agora, com o tipo de publicidade que a gente tem hoje, que captura os nossos dados, às vezes esses dados eles vêm simplesmente conosco falando próximos dos celulares ou daquilo que a gente digita no Google, qualquer rede, o tiro é certeiro da propaganda, né? Então ele sabe exatamente que gosto você tem, onde você está passando. Esses celulares que estão permanentemente conectados, eles estão gerando Big Data permanentemente, né? Que é uma discussão que o pessoal de esquerda tem hoje, que isso seria uma mais-valia de segundo grau, um novo tipo de exploração.
Tem um francês chamado Butang que vai por esse caminho, né? Ele vai dizer que nós estamos produzindo riqueza e não estamos sendo remunerados por isso, né? Permanentemente. Mesmo você roncando do lado do seu celular, você está produzindo dados. E aí é outro problema que entra na discussão sobre o cálculo do PIB hoje, né? Talvez os PIBs estejam crescendo muito mais do que se imagina, porque não existem ferramentas suficientes, ou pelo menos capazes, de calcular quanto dos nossos hábitos e costumes estão gerando dados suficientes para gerar propagandas e que depois resultarão em consumo, né? Então vejam o problema que a gente tem hoje. Nessa nova era tecnológica, ela gera um novo problema, que é tentar identificar como que se calcula de fato a riqueza de um país, né? Não só pelos bitcoins que a gente tem hoje, né? Mas essa conversa nossa aqui deve estar gerando mais dados aqui no meu celular. Isso pode aparecer, de repente, propagandas de celulares, de computadores, de inteligência artificial, sei lá, compra um pacote de dados, etc. Então, a questão é que, certamente, considerando apenas a área da alta tecnologia, isso está gerando novos empregos, novas profissões, novas formas de riqueza. E nós ainda, tanto os economistas, sociólogos, a gente não sabe calcular quanto disso gera riqueza, né? Tanto é que é um desafio, né? Como que a gente calcula, por exemplo, esse tempo que de repente você está assistindo uma série, está mexendo no celular, quanto isso inclusive agrega de conhecimento na sua formação? Quanto disso vai potencializar a sua ação dentro de uma organização, ou na geração de um novo serviço, uma nova demanda para a sociedade? Olha quanta coisa está acontecendo e a gente não está percebendo direito. Então isso, certamente, o dia que alguém conseguir colocar no papel e criar uma fórmula para entender isso, matemática, isso mereceria um prêmio Nobel de Economia, né? Aliás, é um desafio que o Butang mais ou menos direciona nas suas obras. Mas talvez ninguém queira responder isso, né? Exatamente por conflitos de interesse com as indústrias, com os big players de tecnologia. Eu acho que mas é uma discussão muito boa.